Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje, lendo sobre a prece de Cáritas, e fiquei motivado a fazer um programa sobre essa prece. Eu ouvia muito essa prece quando criança, na casa da minha avó, ela era espírita, e ela sabia a prece de Cáritas de cor. Então, a gente às vezes fazia evangelho, e no final ela fazia a prece de Cáritas. E, é claro, essa prece marcou muito para mim, em função do que ela propõe, das suas palavras e tudo mais. E nunca tinha parado para pensar em falar alguma coisa sobre essa prece. E aí eu preparei aqui um texto para a gente conversar um pouco. Para nós iniciarmos, temos que lembrar que a prece como uma educação espiritual, não apenas súplica, mas roteiro de elevação da alma. Porque assim, a prece não vai resolver os seus problemas, os meus problemas. Não, ela não vai. Eu vou fazer uma prece e está tudo resolvido. Não. Mas ela vai abrir portas, ela vai mexer com o nosso mental, ela vai mexer com a nossa energia, vamos falar assim, é um termo muito popular hoje, a energia na nossa volta. Então, na verdade, orar não é só pedir, mas é uma transformação que nós vamos conseguindo. Então, a gente eleva o pensamento a Deus. O que é elevar o pensamento a Deus? É justamente você esquecer um pouquinho tudo aquilo que está à sua volta, fixar uma imagem maior. Como é que eu vou fixar a imagem de Deus? Não precisa, você fixa uma imagem de montanhas, de uma praia, de uma coisa bela, dignificante, bonita, e mentaliza essa situação. Vai fazer com que você faz essa conexão, esquece tudo que está à sua volta e começa a orar, começa a pedir, começa a agradecer. Tudo isso faz parte. Deus já sabe o que você vai pedir, a espiritualidade já sabe o que você vai pedir, mas é importante mais fazer isso, porque essa prece contínua que você sempre está fazendo, ela nos convida a um esforço moral e a caridade ativa. Sim, ela vai criando dentro de nós um mecanismo de fundamental importância. Então, o que acontece? Quando você pensa em orar, normalmente é num momento difícil de nossas vidas. Não tem a menor dúvida, eu falo por mim. Você está passando por um momento difícil, então você vai orar, você vai pedir, você vai suplicar a Deus, aos espíritos de luz, que te ajude. Eles vão te ajudar, mas não te resta a menor dúvida. Só que nem sempre é como a gente quer. Eu peço uma coisa, vem outra. Não, não é. Vem aquilo que eu realmente preciso. Mas o objetivo maior da prece é nos dar força, coragem e determinação. Como dizia minha amiga Nice, a prece não vai tirar a cruz das vossas costas, mas ela pode até diminuir um pouco o peso dessa cruz, afinando um pouco esse madeiramento e colocando uma rodinha na ponta da cruz para que ela fique mais leve para a gente levar. Isso é fato. É necessário que a gente se poste, se coloque em espírito e verdade, em humildade, para pedir e nunca esquecer. Quando você perceber que você, puxa vida, resolveu aquele problema, ore e agradeça. Agradeça a quem? A Deus, aos espíritos, ao teu mentor, ao universo, como você queira, mas agradeça. Como é que agradeça? Não é só falar gratidão, gratidão. Isso não resolve nada. É agradecimento do coração. É um voto, é um silêncio. Não precisa falar palavras. A espiritualidade sabe perfeitamente o que está passando por seu pensamento. Se você fechar os olhos, bater no peito e falar obrigado, meu Deus, e sair para o mundo, acabou, já está resolvido. A espiritualidade não quer pro forma, todos aqueles rituais que faz parte das religiões clássicas. Não, a espiritualidade não precisa nada disso. Nem estar com uma vestimenta apropriada, nada disso. Nada disso. A espiritualidade quer a tua forma de expressão carregada de gratidão de verdade.
o seu coração, a sua percepção que Deus está agindo em nós. E a nossa querida prece de carta, ela começa assim: dai força àquele que passa aprovação, dai luz àquele que procura a verdade. É lindo demais. O início da prece revela a Deus como Pai justo, bom e providente. Força, sustentação nas provas, luz buscando a verdade, caridade e conhecimento transformado em serviço. Caridade é conhecimento transformado em serviço. A dor como convite ao amadurecimento. Educa a paciência, a esperança, convida a reparação e o crescimento, e não é castigo eterno, mas oportuno de recomeço. Vamos pensar nisso. Depois ele fala: Deus dai ao viajante a estrela guia. Estrela guia da onde? Que estrela guia? Vamos pensar lá nos 3 reis magos? Não. É a guia de nossa consciência, que nossa consciência possa estar focada naquilo que é necessário. A consciência aponta dever, o Evangelho orienta o caminho, a intuição do bem aproxima a alma de espiritualidade superior. Fiz umas anotaçõezinhas ali, e é isso. Somos espíritos imortais em marcha evolutiva, então nós precisamos de uma estrela guia, nós precisamos de clareza na nossa consciência para buscar o caminho. Depois ele fala: dai ao aflito a consolação, ao doente o repouso. A dor compreendida se torna menos desesperadora. A imortalidade da alma sustenta a esperança. A imortalidade da alma sustenta a esperança. A confiança em Deus fortalece serenidade e equilíbrio. Sim, eu posso ser uma boa pessoa sem acreditar em Deus, sem dúvida nenhuma, não há. Mas quando a gente tem aquele sentido de Deus dentro de nós, tudo fica mais fácil. Por isso a súplica de dai ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Essa consolação, como é que pode existir uma consolação de uma mãe que perdeu um filho? Que consolação é essa? Ah, mas ele está no paraíso. Isso não consola ninguém. Mas sim dizendo, ele está vivo. Com todos os seus erros e acertos, com todas as suas virtudes e problemas, mas ele está vivo. Numa outra colocação, numa outra vibração, mas ele continua. E ele vai voltar daqui a um tempo. Sei lá, quantos anos, ninguém sabe, mas nós voltamos. O nome disso chama-se reencarnação. Sim, o fundamento básico da doutrina espírita é reencarnação e caridade. O restante é agregados. Depois ele fala: dai ao culpado despertar, reparar e recomeçar. Dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade e a criança o guia. Porque o culpado, arrependimento não é remorso paralisante, é movimento de consciência, reconstrução e transformação íntima. É isso que a prece nos convida. Eu errei. Mas eu não vou ficar me martirizando porque eu errei. Eu vou arregaçar as mangas e vou corrigir. Mas aquilo não tem correção agora. Tá bom, aquilo não dá para corrigir agora. Então eu vou fazer outras coisas em paralelo, vou entender que eu pisei na bola e vou mudar. É porque a doutrina espírita ela não ensina a condenação eterna. Essa condenação está na nossa consciência. Deus não condena você, ninguém vai condenar. Ninguém vai condenar eu nem você. Quem nos condena é a nossa consciência. Ela que vai doer esperando que nós façamos as correções. A criança é o guia, o órfão o pai, acabamos de falar. Orientar também a amar, proteger o compromisso moral. A prece nos chama a responsabilidade dos frágeis e dos desamparados. Sim, olhar pela criança, olhar pelo idoso, olhar pelo reino animal, que são frágeis, precisa da nossa ajuda. O reino animal, evidentemente que a criança está numa evolução muito superior, requer toda a nossa proteção, a velhice, enfim, ela está terminando o seu trabalho na vida física,
e precisamos ajudá-la, então todos precisam ter uma ajuda, um suporte. A criança o guia e o órfão o pai. Porque todos nós, muitas vezes, acabamos sendo órfãos de alguma coisa. E o Espiritismo vem nos trazer toda essa esperança e essa estrutura. A sua bondade divina sobre tudo o que criastes. Toda a criação participa das leis sábias e progressivas. A vida é solidária, todos pertencemos à obra de Deus. Respeito, responsabilidade e humildade também pertencem à espiritualidade. Sim, o que é caridade se não respeito? O que é caridade se não comportamentos humildes? O que é caridade se não assumimos as responsabilidades? Pois estamos aqui na vida física e temos que competir. Não é competir, vou usar veio a palavra competir, mas não é. Nós estamos aqui para executar aquilo que precisa ser feito. Piedade para quem ainda não conhece, esperança para os que sofrem. A esperança impede que a alma se entregue ao vazio e à descrença. Fé, esperança e caridade, de todas a mais importante, sem dúvida, a caridade. Mas quando você lê esse texto do Evangelho, ele não descarta a fé e a esperança. A fé nos dá força, a esperança não deixa a gente cair, não deixa a gente desistir. Não há superioridade religiosa, mas compaixão. A dor pode tornar-se caminho de revelação. E o Espiritismo consola ao explicar a justiça divina e a vida futura, através da reencarnação, através da lei de causa e efeito. Depois, num outro momento, a prece vai falar em paz, esperança e fé. Os bons espíritos nos inspiram, amparo e fortalecem sem violentar a liberdade. Paz começa na pacificação interior. Como diz aquela música, Você e a paz que você quer do mundo começa em você. Não adianta, se você não está em paz dentro de você, não adianta você exigir paz de ninguém. Enquanto você não tem humildade, não adianta você exigir humildade de ninguém. Enquanto eu não tenho equilíbrio, não adianta eu exigir equilíbrio de ninguém. Enquanto eu não me perdoo, como é que eu vou perdoar alguém? Enquanto eu não me amar, como que eu posso amar alguém? Esperança nasce da confiança nas leis divinas e a fé une sentimento e razão. Pera, o que é isso? Pois é, existe a fé dogmática, onde a pessoa da religião fala, você tem que acreditar em Deus, porque senão você vai para o fogo do inferno. Tá bom. O Espiritismo diz assim, fé une sentimento e razão. Eu penso, analiso e percebo, realmente, eu tenho que ter fé em Deus, porque Ele existe. Ele criou o universo inteiro. Ele é justiça perfeita. Deus não perdoa, porque ninguém ofende Deus. Não, imagina, Deus foi ofendido. Não ofende. Deus não tem sentimentos humanos. Perfeito. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Primeira questão do Livro dos Espíritos. E é perfeito. É a justiça divina. Deus faz justiça em todo o universo. A semeadura é livre, colheita obrigatória. Você pensa que eu falo isso tranquilo? Dá um aperto na garganta, porque a gente erra e a gente vai corrigir. A faísca que transforma a terra. Depois, no final, eu vou colocar a prece de Cáritas. Um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. O amor inspira fraternidade, paciência e perdão. A dor aceita com confiança torna-se mais suportável. E a faísca que transforma a terra, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Nesse momento, a prece de Cáritas evoca todo o poder infinito de Deus, que vai e está sempre nos ajudando, que está movimentando todos os astros do planeta, que está movimentando o mundo microscópico e o mundo macroscópico, que está movimentando todas as energias, todas as leis,
Como eu sempre gosto de falar, é importante, as leis da matemática, da química, da física, da engenharia, da medicina, tudo isso são leis de Deus. As pessoas acham que lei de Deus é lei religiosa, são os mandamentos religiosos. Não, aquilo é uma parte. Deus é tudo. Deus está em você, está em mim, está em tudo. É todo um contexto muito, muito profundo que um dia nós vamos conseguir entender. Subir até Deus é ascender moralmente. É uma parte que ele fala, dai-nos a força de ajudar o progresso para subir até vós. Porque não é um deslocamento material ascender com o progresso, mas é o progresso do espírito. É que na medida que nós estudamos as ciências, Isaac Newton disse assim uma vez, quanto mais eu me aprofundo na ciência, mais eu me aproximo de Deus. Ah, como? Pois é. Quando perguntado a ele, como você sabe tanta coisa? Ele falou assim, quando eu estava trabalhando, eu estava sobre o ombro de gigantes. Estava sobre o ombro de Deus. É uma notícia triste para vocês, mas os verdadeiros cientistas, os cientistas que transformaram o planeta, os espíritos de uma envergadura intelectual extraordinária, todos acreditavam em Deus. Tem aí os cientistas locais aí de algumas universidades, em função dos seus movimentos políticos e tudo mais, eles acabam sendo materialistas e a gente respeita. Mas dia virá, quando a dor apertar o seu coração, ele vai entender a existência de Deus, né? A militância política acaba criando algumas barreiras, não deixando a pessoa permitir a existência de Deus, em que somente determinadas coisas estão acima dele, senão não consegue assimilar. Porque como que Deus existe e tem gente sofrendo, que tem isso, tem aquilo outro? Estude, analise, sem estar preso a qualquer coisa. Abra sua mente e analise. Existe Deus? Se ele existe, ele é infinitamente bom e justo. Se existe dor, alguma coisa tem. Bom, eu acho que Deus não existe. Tudo bem, eu acho que ele existe. E como ele é infinitamente bom, tem um motivo. Esse motivo são as consequências de nossas vidas. E isso é reforçado pelo processo da reencarnação, que não foi Kardec que inventou a reencarnação. Sempre existiu a reencarnação. Educar o orgulho, ampliar a caridade, aprender a amar com maior pureza. Amar de forma profunda é o que precisamos. Então, da súplica à reforma íntima é que a prece de Cáritas nos conduz a um movimento de expansão. Quem pede luz deve esforçar-se por iluminar. Quem pede consolação deve aprender a consolar. Quem pede caridade deve tornar-se instrumento vivo da caridade. Então, vamos colocar aqui a prece de Cáritas para a gente ver o resumo disso tudo. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre.
que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. É isso aí. Uma prece simplesmente magnífica que deveríamos fazer todos os dias para conseguirmos entender muita coisa. E ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Tchau, pessoal.